Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Humberto, sou plantonista de português do Poliedro aqui de São Paulo e hoje eu tô aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a questão número 10 do simulado da segunda fase da FUVEST, do primeiro dia, que é a prova de português. A questão 10, vamos ler juntos e ver o que ela estava pedindo. Tem dois textos, né? O texto um diz: ai flores do verde pino, se sabedes novas de meu amigo, ai Deus, eu é. Vós me perguntastes pelo vosso amigo, e eu bem vos digo que é são e vivo. Então, uma cantiga de Dom Diniz, uma cantiga de amigo, né? Pino aí é pinheiro e ai Deus, eu é, que significa ai Deus, onde ele está. E temos o texto 2 que diz assim: na noite escreve um seu cantar de amigo, o plantador de naus a haver, e ouve um silêncio múrmuro consigo. É o rumor dos pinhais que, como um trigo, do império ondulam sem se poder ver. E a fala dos pinhais, marulho obscuro, é o som presente desse mar futuro, é a voz da terra ansiando pelo mar. É um poema do Fernando Pessoa, presente no livro Mensagem, né? O poema Dom Diniz. E aí temos aqui também o vocabulário: naus são os navios, barcos, pinhais é a plantação de pinheiros e marulho é o ruído das ondas do mar. E aí a questão vai nos dizer o seguinte: o poema de Fernando Pessoa faz homenagem a Dom Diniz, rei de Portugal, que se destacou por ter sido um grande trovador e por ter plantado os pinhais de Leiria, cuja madeira seria usada mais tarde para a construção de navios e barcos durante a época da expansão marítima portuguesa. Levando em conta essas informações, a leitura atenta dos textos 1 e 2 responda ao que se pede. Letra A. Em ambos os poemas, a relação entre o ser humano e a natureza se apresenta em forma de comunicação pela linguagem. Justifique essa afirmação indicando palavras ou expressões do texto que a comprovem. Na verdade, para comentar o item A, vamos pensar o seguinte: cada questão da prova valia 5 pontos. Esses 5 pontos são divididos entre os itens. Aqui na questão de número 10, o item A vale 2 pontos. Por quê? O que ele está perguntando? Na verdade, tem uma afirmação, né? Em ambos os poemas, a relação entre o ser humano e a natureza se apresenta em forma de comunicação pela linguagem. E aí ele pede para justificar essa afirmação, indicando palavras ou expressões do texto que a comprovem. Ou seja, nós temos dois textos, a gente precisava indicar nos dois textos palavras ou expressões que comprovassem a comunicação pela linguagem entre o ser humano e os elementos da natureza. E a gente tem, né, no caso do primeiro texto, a gente tem a fala do verde pino, a fala do pinheiro, respondendo à mulher que perguntou para ele sobre o amado, notícias do amado, né? Então, ela dá, desculpa, os pinheiros, eles dão notícias do amado para a mulher, tá? E no caso do texto 2 tem a fala dos pinhais, você podia colocar, e a fala dos pinhais, barulho obscuro é o som presente desse mar futuro. Enfim, o que você precisava responder aqui para ter os dois pontos? Um trecho adequado, mostrando a comunicação entre os elementos em cada um desses poemas, né? Em cada um dos textos, aí, o texto 1 e o texto 2. Para cada item, correto, obviamente, né? Com um trecho que representasse essa comunicação, você ganhava um ponto no item A. O item B diz o seguinte: há um contraste entre a linguagem atribuída à natureza na cantiga de Dom Diniz e a que é atribuída à natureza no poema de Fernando Pessoa. Explique qual é esse contraste citando palavras ou expressões do texto. Bom, o que você precisava fazer aqui? Valia 3 pontos. Você precisava dizer que a fala, né, a comunicação, a linguagem utilizada no texto 1 pelo elemento da natureza era um elemento, era uma linguagem, desculpa, explícita, tem uma fala do Pinheiro, né? Ele responde à mulher com uma fala. No texto 2, pelo contrário, não é uma fala, né? Tem uns sinais sonoros, tem uns sons aí, é uma linguagem obscura. Gente, isso é muito importante. A gente teve muitas respostas que não interpretaram adequadamente a pergunta. Parece que teve um problema de interpretação mesmo com essa pergunta. Porque olha só, a questão falava, há um contraste entre a linguagem atribuída à natureza.
na cantiga de Dom Diniz e a que é atribuída à natureza no poema de Fernando Pessoa, ou seja, o tipo de linguagem utilizado. Explique qual é esse contraste. Em uma delas, que é na cantiga de Dom Diniz, a linguagem é explícita, há uma fala do elemento da natureza que responde à mulher. No poema do Fernando Pessoa, os pinhais, eles não falam explicitamente, né? Eles têm um som, você tem um silêncio múrmuro, você tem o marulho obscuro, você tem, o que mais que ele usa aqui? O rumor. Então, são expressões que se referem aqui a essa comunicação, a essa linguagem, no caso do texto 2, né? Dos pinhais também, enfim, da natureza como um todo, que não é clara, não é explícita, né? Pelo contrário, ela é obscura mesmo. A palavra obscura aparece ali. Era preciso, portanto, explicar. Pontuando, né, essa questão, você tinha aí 3 pontos possíveis no item B. Como que eles se davam? Era um ponto para a explicação do caráter explícito da linguagem no poema de Dom Diniz, outro ponto para a explicação sobre o caráter obscuro da linguagem no poema do Fernando Pessoa, e o terceiro ponto era para citações corretas que justificassem, né, esses elementos. Então, para a citação correta do poema do Dom Diniz, para a citação correta do poema do Fernando Pessoa, justificando a resposta correta a respeito da linguagem. Então, não adiantava também buscar só o trecho, sendo que o trecho não estava justificando, explicando qual era o contraste necessário, né? Era muito importante explicar esse contraste. Em um você tem o elemento da natureza falando, no outro você não tem a fala do elemento da natureza, você tem uma comunicação, uma linguagem obscura, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês, gente. Confiram aí as resoluções das outras questões do simulado, a gente já subiu o vídeo para todas. E qualquer dúvida, procura a gente no plantão. Valeu!